No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, no versículo 23, nós temos a seguinte passagem. E com ela nós aprendemos algo que é o princípio de nossa fé, que nos manterá firme na caminhada e no conhecimento do Espírito de Cristo. Pois o nosso maior problema é a nossa mente, é o nosso coração. Com o nosso coração é que pensamos, é que temos vontade, e esses pensamentos e esta vontade é que causam as nossas emoções. Portanto, como o nosso coração reage à palavra de Deus, como nós ouvimos e o que fazemos com a nossa vontade é que ditará e que resultará os nossos atos e a nossa caminhada com o Espírito de Deus. E está escrito assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. A primeira coisa é que, vendo a graça de Deus, a graça de Deus é perceptível. Ele viu a graça. Já meditaram em alguém que viu a graça? Que graça ele viu? A graça ele viu foi a fé daqueles que tinham se convertido. Nossa fé é graça de Deus. E aquele que ali tinha chegado, ele viu a graça e ele alegrou-se. Sempre que vemos a graça, nós nos alegramos. Pessoas que pareciam impossíveis de se converter e que eram duras de coração, de repente mudam seus pensamentos e as suas atitudes por causa da graça de Deus. E o resultado é alegria. E a exortação é assim: para que todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Qual o lugar que a igreja estava no livro de Atos? Ou qual era a igreja do livro de Atos? A grande pergunta hoje é: de que igreja você é? Como se fosse possível termos muitas igrejas. Mas quem lê as Escrituras, quem lê Atos dos Apóstolos e as cartas e Apocalipse, vai perceber que a igreja de Jesus Cristo é única. E essa igreja é permanecer no Senhor. Portanto, pela graça de Deus, nós temos fé e entramos no Senhor, mas devemos permanecer, não sair. Há alguns que pensam que entram e saem da igreja. Mas estão falando de templo, de uma casa, de um lugar de reunião. Isto não é igreja. Isto é algo que o homem faz, é um local de reunião, simplesmente. A igreja somos nós que fomos comprados e lavados por Cristo Jesus, pela fé. Então ele chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou que permanecessem com firmeza de coração. Note bem que a nossa carne vai trabalhar contra a nossa firmeza de coração. E surgirão indagações. Lembramos que a natureza satânica é mestre de interrogações e de dúvidas a respeito da palavra de Deus. A primeira mensagem satânica que temos nas Escrituras é esta: foi assim que Deus disse? Isto desenvolveu de tal maneira na mente humana que
a interpretação do que Deus disse pode se tornar tão diferente quanto a palavra original de Deus, que nós ficamos admirados com a capacidade que o coração humano tem de mudar o que Deus disse. Portanto, muitos estão fazendo igreja e produzindo coisas que Deus nunca disse para fazerem. Estão até mesmo cultuando de uma maneira que nunca Deus ensinou ou Deus pediu. Ou Jesus pediu, ou os apóstolos ensinaram. Por quê? Por causa do coração, por causa da mentalidade humana em relação a Deus. Mas ali, ele viu a graça e ele se alegrou e exortou a permanecer no Senhor, com firmeza de coração. Precisamos perceber que, se cremos, devemos ser firmes naquilo em que cremos. Cremos em quê? Cremos em Cristo. Então, se cremos em Cristo, não cremos mais em nós mesmos, nem em homem algum. Cristo veio no Espírito Santo e está conosco todos os dias, está no nosso espírito. Portanto, aquele no qual você creu veio para você. Esse é o segredo da igreja. É um povo que tem Deus dentro. E veio para o seu espírito e está agora em você para te ensinar, te guiar, revelar todas as coisas. Não podemos ser teimosos no nosso coração. Se nós teimarmos com Cristo, em sermos nós mesmos, em desenvolvermos a nossa própria justiça e maneira de agir, nós vamos sofrer. Devemos desistir de nós mesmos. Isto é um sinal de que estamos cedendo ao Espírito Santo. Estamos dando lugar a Deus. Por quê? O que mais nos faz mal é a nossa mente natural. Por isso, a firmeza no nosso coração, firmeza da nossa vontade, vontade de conhecer a Deus e de agradá-lo, de estar no seu reino. Firmeza no pensamento de fé. O que Deus disse encerra toda a questão. O que Jesus disse encerra toda a questão. O que os apóstolos disseram encerra toda a questão. Não devemos entortar nada, nem interpretar nada particularmente, porque o que está dito, está dito. Paulo disse em Efésios, há um só Senhor, não há dois. Há um só corpo, não há dois. Há um só Espírito, não há dois. Espírito não se divide, ele é único. Quem está sob a orientação do Espírito está unido no Espírito, por meio do Espírito. Ele é o vínculo da perfeição. Ele que nos vincula. Se nós descermos para a carne, isto é, para um coração que não é firme e que fica titubeante, nós não temos como ser uns com os outros que estão no Espírito, nem ser um com o Espírito de Deus, porque a nossa mente não permitirá, nossa vontade não permitirá, a vontade própria e os pensamentos do coração farão algo ou levantará argumentos ou raciocínios que nos separa do Espírito e do seu propósito. Não que o Espírito nos abandone, ele não nos abandona nunca, mas nós abandonamos. Por isso que ele diz, permanecessem no Senhor. Então, não tem mais nem menos, nem isto ou aquilo, é simplesmente o Senhor primeiro, é permanecer no Senhor, no Espírito do Senhor. Vamos ser firmes e permanecer no Senhor. É assim que nós nos alegramos na graça de Deus. Seja firme na fé. Seja firme com você mesmo. E no seu pensamento e vontade, tudo seja pelo Espírito de Jesus Cristo. Amém.